Olá, olá, queridos. Vamos lá, vamos para mais um NFL Matchup aqui no canal. Eu vou dissecar os jogos que eu comento a cada semana. Geralmente vai ser o Thursday Night Football e o Sunday Night Football. E claro, muitas dessas informações você vai conferir também durante a transmissão. Então, passando a agenda aqui, vocês já sabem, eu imagino, mas tem Packers e Steelers aí no Acrisure Stadium nesta semana 8, 9 horas, mais ou menos, 9h15. A Carrie Underwood entra 9h12. Mas eu sempre falo 9 horas para ficar mais fácil, e é no Sport TV 3, tá? Broncos e Cowboys, e depois na sequência, Packers e Steelers no Sport TV 3. Acabando Broncos e Cowboys, a gente entra no Sport TV 3 com Packers e Steelers. Vamos começar então, depois eu volto aqui para análise de como joga, para a parte tática. Vamos começar um pouquinho mais de boa aqui analisando os jogos. Primeiro, os últimos matchups, são times que se enfrentam um pouco, porque jogam em conferências distintas. Com isso, a gente tem o último duelo em 2023, Steelers 23, Green Bay 19. Eles se enfrentaram no Super Bowl, acho que esse é o duelo mais famoso entre eles, 6 de fevereiro de 2011, vitória dos Packers. É o único título de Super Bowl do Aaron Rodgers, foi justamente contra os Steelers, né? Como as coisas são, como o destino é irônico. O Aaron Rodgers deve terminar a carreira jogando pelo time que ele bateu no Super Bowl. Eu acho difícil que Pittsburgh vença o Super Bowl neste ano, não descarto 100%, mas eu acho difícil. Então, em tese, o único título de Super Bowl do Aaron Rodgers vai ser justamente pelo time que aí ele enfrenta nessa semana e contra o time que ele vai jogar a sua última temporada. E a Batistaca voltou! Que maravilha! Os Packers fora de casa, uma vitória e uma derrota. Os Steelers em casa, 2 vitórias e uma derrota. Os Steelers vêm de derrota contra os Bengals no Thursday Night Football da semana passada. Você conferiu esse jogo conosco também. E os Packers venceram no finalzinho contra os Cardinals, graças a uma conversão em quarta descida do Tucker Kraft e uma campanha que resultou na vitória, e um sack de 3 que teve o Micah Parsons naquela partida. Parabéns, Jerry Jones. Pontos por jogo, os Packers, isso tem que ser mais falado, inclusive, né? É verdade que o ataque dos Packers está um pouco travado em alguns momentos, um pouco conservador. Eu vejo muitos torcedores de Green Bay falando sobre isso, mas ainda é o 7º ataque da NFL em pontos por jogo. O dos Steelers, 25. Acho que poderia ser um pouquinho mais. A defesa de Green Bay é um destaque aqui, 10ª em pontos cedidos por jogo. A dos Steelers, 19ª, tá? Agora, chama atenção esse ponto para os Steelers, estão cuidando muito bem da bola. Mais 5 em saldo de turnovers. Aqui vamos analisar time a time daqui a pouquinho, mas antes, vocês conhecerem os protagonistas. O Jordan Love é o quarterback dos Packers, tem 1.438 jardas e 10 touchdowns. O principal recebedor dos Packers em volume vem sendo o tight end Tucker Kraft. Daqui a pouco eu falo mais sobre ele, um jogador até que eu acho subestimado. 23 recepções, 326 jardas e 4 touchdowns. Josh Jacobs, 414 jardas aí nesta temporada e 8 touchdowns. É uma peça muito importante na red zone. Também por conta disso, a gente viu o aproveitamento dos Packers melhor neste ano. Também vou falar sobre isso daqui a pouquinho nesta temporada. É o 5º melhor ataque da NFL na red zone, convertendo aí 72% das campanhas, tá? A defesa dos Packers na red zone deixa um pouco a desejar, 19ª. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso também. Do outro lado, a gente tem o Aaron Rodgers com 1.270 jardas, 14 touchdowns. O DK Metcalf é disparado, o principal wide receiver dos Steelers, né? Na posição de wide receiver é basicamente o único respeitável, 406 jardas e 4 touchdowns. E o principal running back é o Jaylen Warren, só que ele tem 0 touchdowns aqui nessa temporada, marca negativa para ele. Vamos falar do Injury Reports, né? Eu falei sobre wide receiver e tal. Importante a gente mencionar nos Steelers que o Calvin Austin treinou, tá? Então, tudo indica que ele vai para o jogo. O Cameron Hayward não treinou, mas é descanso, normal. Mesma coisa o DK Metcalf. Sempre quando aparece esse rest, é descanso, tá bom? Do outro lado, e o TJ Watt também descansou. Do outro lado, também o time dos Packers está bem tranquilo em relação a lesões, né? Não tem nada muito absurdo. A gente não tem ninguém marcado como fora. Neste caso, a gente tem o Josh Jacobs aqui, treinou limitado, com lesão na panturrilha. O Xavier McKinney limitado, lesão, eu falar tesão. Tesão, está com tesão. No tornozelo, o Aaron Banks, o guard, que chegou recentemente aí, lesão na virilha, tá? O Van Ness não treinou, acho que a única notícia negativa aqui é o Lucas Van Ness não ter treinado, tá? O Quay Walker treinou 100%. Fazer uma análise aqui dos dois times. Terceira descida, um ponto importante aqui. A gente tem o ataque dos Steelers como o 8º melhor em terceira descida e o ataque dos Packers em terceira descida, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, é o melhor da NFL. A defesa dos Packers, ela é meio de tabela em quarta descida e terceira descida, e a dos Steelers com problemas em terceira descida e em quarta descida, tá? A defesa dos Steelers na red zone ela está muito bem,
mas em conversão de terceira e quarta descida está cedendo aí 41%, a 25ª, e isso casa muito mal aqui, porque é a 25ª defesa dos Steelers em terceira descida e a dos Packers, o ataque, é a melhor da NFL, tá bom? Então vamos avançando aqui, vamos falar um pouco da parte tática, como que jogam os dois times, falar um pouco como joga o Green Bay Packers, é um time que corre bastante com a bola, daí que vem talvez essa concepção de muitos torcedores dos Packers que o ataque é bastante conservador. Eu acho que dá até para falar um pouco isso pensando aí na NFL de 2025, na Red Zone ele também é um pouco conservador. 45% de corrida, é a segunda maior marca da NFL. Raro um time correr mais 45% ou mais aí nesta temporada, né? O que possibilita, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre, guardem essa informação, o play action, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre, isso ajuda bastante o Jordan Love pelo estilo. Eu acho que faz sentido essa porcentagem de corrida e esse conservadorismo. Gostaria de ver um pouquinho mais aberto o ataque dos Packers, mas faz sentido porque você investe no jogo terrestre, você atrai os safeties e com isso você tem oportunidades de shot play, você tem oportunidades de passes em profundidade no play action e o Jordan Love está bem nisso. Chamadas são um tanto quanto conservadoras na Red Zone, mas os Packers vêm evoluindo na Red Zone nos últimos anos, né? Foi um estigma da era Matt LaFleur, neste ano 72%, como eu ressaltei agora há pouco, inclusive, né? Tá aqui, 72%, quinta melhor marca da NFL. No ano passado, 59%, né? Então, meio de tabela mais ou menos. Ponto importante. Jordan Love vai jogar contra TJ Watt, Alex Highsmith e Nick Herbig. Esse trio é muito bom pressionando o quarterback adversário. O Jordan Love, ele tem 63% dos passes nos quais ele demora pelo menos 2,5 segundos para soltar a bola. Também porque a linha ofensiva dos Packers é uma boa linha ofensiva. Mas contra essa galera no front de Pittsburgh vai ser mais complicado segurar a bola até soltá-la. Então vamos ficar de olho nisso porque pode ser uma questão, pode ser um problema para o Jordan Love nessa partida, tá? Esse é um matchup que pode pender para os Steelers, dependendo como for. Para vocês terem ideia, esse 63%, para contextualizar, é a segunda maior marca da liga. Só o Justin Fields segura mais a bola nessa temporada antes de soltá-la, em porcentagem de passes para mais de 2,5 segundos, que o Jordan Love. Claro que quarterbacks em órbitas completamente diferentes, né? Pelo amor de Deus. Os Steelers eu já falei sobre bastante na semana passada, até no pré-jogo. Formações pesadas com muitos tight ends, 42% de jogadas com pacote 12, ou seja, um wide receiver e 2 tight ends. Tem uma porcentagem alta também de pacote 13, um running back, perdão, né? Falei um wide receiver e 2 tight ends. Pacote 12, um running back, 2 tight ends. Pacote 13, um running back, 3 tight ends. Pacote 13 tem uma porcentagem alta, mas no pacote 12 é a quarta maior da NFL. E por que isso acontece? Engraçado que vai na contramão da tendência da carreira do Aaron Rodgers, que nunca jogou muito com tight ends e nunca teve um grande tight end. Os Steelers são uma penca de tight ends, essa é uma essência tática do Arthur Smith, desde a época de Tennessee Titans. Um deles daquela época, inclusive, está nos Steelers, o Jonnu Smith. Tem o Pat Freiermuth, que está alinhando bastante como wide receiver no slot, inclusive, e isso se dá muito por conta de uma carência na posição de recebedor. Tem o DK Metcalf e acabou. Aí depois é Roman Wilson, Calvin Austin, uma galera que está abaixo, que não são bons jogadores na posição de wide receiver. O Scotty Miller também, enfim. Tem uma carência os Steelers e eu acho até que podem se movimentar na janela de trocas nas próximas semanas buscando um wide receiver. Seria o sonho de Jalen Waddle, por exemplo, dos Dolphins, embora eu ache que Miami não vai soltar aí, não vai trocar o Jalen Waddle. Ponto importante, nas últimas semanas a gente vem do Aaron Rodgers mais soltinho, né? Fora do pocket, a lá Aaron Rodgers de Green Bay. Não é o mesmo quarterback em termos de mobilidade, mas a gente viu o Aaron Rodgers mais fora do pocket nessas últimas semanas. É um ponto de atenção aqui para a defesa do Green Bay Packers. A defesa dos Steelers, ela marca bastante com só um safety no fundo do campo, que é o chamado single high. A gente tem duas possibilidades aqui. Tem também casco de 3, mas ou a gente tem 2 safeties em profundidade, e aí pode ter uma rotação. Um desses safeties pode descer, por exemplo, e o outro subir, mas no pré-snap tem isso aqui. Ou a gente tem só um safety e geralmente no meio do campo, tá? Quando a gente tem meio do campo fechado, a sigla que vocês vão ver bastante, quem analisa isso, é MOFO, perdão, aberto, né? Quando você tem 2 safeties. MOFO, Middle of the Field Open, tá? Quando você tem o meio do campo fechado, MOFC, Middle of the Field Closed. Enfim, só uma curiosidade aqui para vocês, se vocês forem se aprofundar no assunto, tá bom? O que isso importa? Se o meio do campo está fechado, se tem só um safety aqui no meio do campo, significa que o meio do campo está fechado. Então você tem alternativas aqui mais no perímetro. Se você tem o meio do campo aberto, significa que o espaço entre os 2 safeties é uma possibilidade para você atacar com rota post, por exemplo, você atacar com sim por parte do tight end e tudo mais.
No caso do Pittsburgh Steelers, a gente tem uma tendência de single high, ou seja, um safety no fundo do campo. Isso pode ser uma oportunidade tanto para o Jordan Love no perímetro. Já falo mais sobre isso também. Defesa dos Steelers, também falei sobre isso na semana passada. Ela opera, via de regra, no mano a mano, tá? Marcação individual como primazia. Né? Foi bastante marcação em zona neste ano, mas os Steelers jogam dessa forma. Vamos falar de alguns matchups de pontos gerais aqui. Primeiro, isso que eu falei do perímetro. Vamos pegar esse gancho. Pittsburgh, como eu falei, joga bastante single high. É a quinta defesa que mais marca o fundo do campo com apenas um safety. E o ataque de Green Bay tem uma tendência interessante, que são rotas outbreaking. Eu usei esse termo em inglês porque não tem uma boa tradução, mas são rotas que quebram para fora. Então vamos supor aqui, a gente tem, eu vou desenhar aqui um 30, para vocês terem a referência das hash marks e dos números que tem no campo. As rotas outbreaking são aquelas que quebram para fora, out em inglês fora. Então a gente tem a corner, a gente tem a outs e por assim em diante, tá bom? Então rotas que quebram para fora. Os Packers, terceiro da liga em rotas dessa maneira. Então vamos ficar de olho nisso, porque os Packers eles não atacam tanto o meio do campo, com rotas que quebram para dentro. Ficar de olho porque pode ser uma tendência muito positiva para os Packers nessa partida. Duelo talvez o principal aqui, Micah Parsons e Rashan Gary contra Broderick Jones e Troy Fautanu. Os Packers eles rodam bastante, eles fazem uma rotação alta entre Gary e Micah Parsons. A maior parte dos snaps eles estão de um lado ou de outro, claro, mas não necessariamente o Micah Parsons vai ficar só do lado direito ou só do lado esquerdo. Eu imagino que os Packers vão colocar mais o Micah Parsons em cima do Broderick Jones, porque ele está cedendo 10% de pressão nessa temporada, que é uma porcentagem bem alta, e já foi responsável por 4 sacks e meio de acordo com o Next Gen Stats. Aliás, essas estatísticas aqui via NGS. Tem essa rotação, como falei, com o Gary, e os dois somam 62 pressões nessa temporada. Micah Parsons, inclusive, lidera na NFL em pressões, para a surpresa de absolutamente ninguém que não more numa certa cidade do Texas. Vocês sabem de quem eu estou falando. Mas se bem que ele pode estar confundindo com o Michael Parsons, como vocês bem sabem. Ponto de atenção, como eu já falei, Jordan Love no play action. Lembra que eu falei aqui, ó, 45% de corrida. Não necessariamente se você corre muito, você necessariamente vai ter um bom desempenho no play action. Mas a defesa vai acreditar mais que é uma corrida. O que importa é a defesa acreditar na ameaça terrestre. Com isso, o play action é sempre uma alternativa interessante no ataque do Matt LaFleur. 32% de play action, o terceiro que mais roda o recurso na liga, 9.3 jardas por passe. Como eu sei que tem gente chegando, play action é uma jogada na qual começa como corrida, o quarterback finge que entrega a bola para o running back, só que na verdade é um passe. Tem uma diferença de play action e run pass option. Eu vou falar mais sobre isso em breve, tá bom? No vídeo do Academy. Em breve eu falo mais sobre isso porque é muito importante nessa temporada que a gente saiba disso, até porque tem mais gente chegando com alcance maior aí das transmissões do Grupo Globo e tudo mais. Então, eu vou falar sobre isso em breve aqui. Mais um duelo importante, talvez o mais importante com os Steelers no ataque, para além de Aaron Rodgers. Jogo terrestre, os Steelers têm 4.1 jardas por carregada. Deixa eu pegar aqui o ranking. 3.9. 3.9. O Jalen Warren tem 4.1. Isso dá 23º da NFL. A defesa dos Packers é muito boa contra a corrida. Vamos ver os números aqui. Em touchdowns, a defesa dos Packers é a sexta melhor de jogo terrestre. Em jardas, é a segunda. Em jardas por carregada, é a quarta. E até isso que eu destaquei aqui. A defesa dos Packers cedendo 76 jardas terrestres por jogo, é a segunda melhor. E 3.5 jardas por carregada é a quarta melhor. É isso, 3.5? Isso aqui, 3.5 é a quarta melhor. É um excelente número. Então, esse duelo tende a pender a favor do Green Bay Packers nessa partida, tá? Isso pode ser um tremendo problema. O Jalen Warren vem de um grande jogo, talvez o melhor jogo dele na temporada. Eu até apaguei aqui, foi tão bom o jogo que eu apaguei. 150 jardas de scrimmage contra os Bengals, mas ele tem 0 touchdowns neste ano. Ponto de atenção, Jalen Warren é um jogador, ó, vou até desenhar aqui, ponto de atenção, vou fazer uma exclamação aqui, porque esse duelo é muito importante. Esses dois duelos aqui, Micah Parsons contra Broderick Jones e Fautanu, e o Jalen Warren contra a defesa terrestre dos Packers. Ponto de atenção, Jalen Warren, um jogador que costuma quebrar tackles, defesa dos Packers, segunda melhor e menos tackles quebrados. Vamos falar de alguns outros assuntos aqui importantes para a gente terminar esta análise. Primeiro, os Packers estão rodando bastante o pacote 12, assim como os Steelers, mas apenas 4.7 jardas por por jogada, em jogadas assim, com um running back, 2 tight ends e 2 wide receivers. Não é um bom número. Tucker Kraft, inclusive, falando em tight end, um nome que a gente tem que mencionar mais, é um jogador subestimado, 9.3 jardas após a recepção por recepção, muito bom na red zone, são 4 touchdowns
nessa temporada e 323 jardas para ele. Terceira descida, eu já chamei atenção para isso. Os Packers, o melhor time da NFL em terceira descida. Os Steelers, uma defesa problemática em terceira descida. O Jordan Love, em terceira descida, é um grande quarterback. Olho para isso. E claro, a gente tem que falar um pouco de DK Metcalf e a abordagem tática diferente dos Steelers com DK Metcalf nessa temporada. Ele saiu de 13 jardas no ar por passe recebido para 9,9. Então, as rotas dele menos profundas como um todo em volume. E ele saltou de 30% da produção dele ser após a recepção, que não é um número tão alto assim, ele saiu disso para 62%. Isso foi importante no jogo contra os Vikings, por exemplo. Faltou colocar aqui no matchup chave o outro lado, né? Coloquei Micah Parsons contra a linha ofensiva, mas que tal os pass rushers dos Steelers contra o Jordan Love? A gente tem o TJ Watt com 24 pressões e 4 sacks, e o Nick Herbig com 26 pressões e 4 sacks e meio. São bons números essa temporada. O Jordan Love, torcedor dos Packers, sabe isso. Às vezes ele tem problema sob pressão. Sob pressão nessa temporada ele tem 5,1 jardas por tentativa, 2 touchdowns e 1 interceptação, e com pocket limpo 9,9 jardas por tentativa, 8 touchdowns e 1 interceptação. Então é vital para os Steelers, é uma chave para a vitória que o Pittsburgh Steelers consiga pressionar o Jordan Love. Se conseguir, tem uma boa oportunidade aqui nessa partida. Poderia colocar ainda mais coisas aqui, mas a gente está chegando já a 16 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo também para os membros, tá, do Thursday Night Football. Eu devo fazer essa lógica a partir da próxima semana. Um vídeo analisando o Thursday Night, um vídeo analisando o Sunday Night e a prévia com os palpites ao vivo aí no meio-dia mais ou menos da quinta-feira, tá bom? Tem vídeo falando em Thursday Night do pós-Thursday Night também para vocês membros. Para mais conteúdo, assine o Curte Play. Se você gosta desses conteúdos, ajude a financiar o canal, porque, por exemplo, esse tablet doido aqui eu comprei justamente porque a gente tem membros, né? Senão ficaria bem mais difícil. Então a gente produz mais conteúdo graças a isso. Esta vai ser a fórmula a partir da semana que vem. Palpites com um pouquinho mais de história e um momento histórico, pelo menos, aí em prévia na hora do almoço da quinta. Para os membros do Thursday Night, a prévia desse jeito aqui, matchup também. Então assine o Like Play, como eu já falei, custa pouquíssimo, né? R$8 por mês. E na sexta-feira eu analiso o Sunday Night. Ah, mas você não vai fazer de outros jogos? Você odeia a ESPN? Ah, não odeio a ESPN. É só uma questão de eu otimizar a minha produção. Infelizmente eu sou um só. Então já que eu vou ter que estudar para esses jogos, já que eu vou comentar esses jogos, são jogos de horário nobre, nada mais lógico que eu faça isso. E para além, eu sempre quis comentar mais jogos de horário nobre. É óbvio, né? Eu sou uma pessoa que quer crescer na minha profissão. E eu sempre prometi para mim mesmo que quando eu assim o fizesse, não sabia quando ia acontecer, acabou acontecendo neste ano, eu ia fazer o melhor trabalho possível para vender esses jogos da melhor forma possível, para transformar essa transmissão em algo muito bacana. Espero que eu esteja conseguindo fazer isso. Um beijo carinhoso para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Como eu falei para o Thursday Night, seja membro, assine e venham conosco na semana que vem para mais. Beijinho, beijinho. Fizemos o que podíamos. Tchau, tchau.